O meu objetivo aqui é trazer clareza para vocês, entregar ferramentas, entregar técnicas para que vocês, de fato, cresçam como profissionais e tenham clareza aí do que precisa ser feito para profissionalizar a profissão, para gerir o consultório de vocês. Então, nessa aula, agora que nós vamos, de fato, entrar no conteúdo, eu gostaria de convocá-los a não assistir essa aula, sei lá, deitado na cama, né, de qualquer jeito, né, que você se coloque numa posição também agora já profissional. Se organize para estudar. Se você não estava organizado, pause essa aula agora e se organize. Recomendo que você sente decentemente numa cadeira, sei lá, onde você estuda. Porque agora você vai estudar. Reserve um momento para isso. Se está muito barulho onde você está, se tem muita distração, eu recomendo que você pause essa aula e volte em outro momento. Porque isso aqui é um conteúdo que tem a intenção de transformar a tua prática, transformar a tua profissão, de fato entregar ferramentas para que o modo com que você trabalha, com que você atende, com que você se posiciona seja mais eficaz, né? Seja mais profissional. Nicho de atuação, amigos, eu diria que é o passo número 1. É o passo número 1 para o posicionamento naquele lugar que a gente precisa estar, que é o Instagram, que é a rede social mais importante. Mais importante no sentido de aquisição de clientes, né? De geração de clientes, de alimentação desses clientes. Então, é o passo número 1. Se você hoje não tem um nicho de atuação, eu desejo, eu anseio, eu sonho que até o final dessa aula, né, você já comece aí a vislumbrar. Poxa, entendi, já tenho uma clareza do meu nicho. Então, por favor, concentre-se nessa aula e utilizem ela para fazer anotações, registros, enfim. Recomendo também que quando vocês gostarem desses temas ou tiver perguntas, quiserem elogiar a aula ou fazer críticas, sugestões, comentem abaixo de cada aula, que isso aqui ajuda muito a mim, que estou sendo professor aqui dessa disciplina. O primeiro passo, princípio da atuação, do trabalho de um profissional, de qualquer pessoa que intenta trabalhar no digital e conquistar resultados acima da média, é escolher um nicho de atuação. Dentro da nossa área, isso tem particularidades, especificidades que a gente precisa considerar. Tá? Então, de nada adianta você fazer, muitas vezes, um curso de marketing digital, onde um profissional de outra área, né, vai ensinar você a escolher um nicho, quando na verdade é necessário ter um conhecimento sobre a psicologia, sobre as particularidades da nossa prática, para que você escolha um nicho que faça sentido para você e que considere, que contemple a sua identidade, ou seja, quem de fato você é. De nada adianta você começar a trabalhar com algo, começar a falar sobre um assunto, se posicionar, porque um assunto está em alta, porque está na moda, porque está todo mundo falando, porque está vendendo bem. Se esse assunto, se esse tema, se esse nicho não tem nada a ver com você. Eu quero que você pense sobre o que você gosta, no sentido mais simples, mais banal, mais trivial possível. Quais são as coisas que você gosta? O que você gosta de fazer? Vamos lá. O que você gosta de fazer? Né? Você gosta de, sei lá, não, Tomás, eu gosto de dormir. Não é isso que eu estou falando. Eu gosto de comer pizza. Não. Vamos lá, vamos, apesar de ser trivial, precisa a resposta seja trivial, simples, precisa ser voltada para o que a gente está fazendo aqui, tá? Mas o que você gosta de fazer? Pô, Tomás, eu gosto muito de ler livros de ficção. Eu gosto de ler livros de ficção. Não, Tomás, eu gosto de ler livros de literatura brasileira. Não, Tomás, Tomás, tá? Eu gosto muito desse universo de suplementação, de nutrição relacionada à saúde mental, uma medicina mais integrativa. Eu gosto de ler sobre isso, leio artigos, converso com profissionais sobre isso, aplico na minha vida. Gosto de estudar sobre isso. Eu gosto muito da minha família, eu gosto dos meus filhos, Tomás. Você talvez goste de praticar esportes radicais, sei lá, você gosta disso. Ou você gosta de ficar
sozinho, gosta de uma calmaria, gosta de uma solidão. Agora vamos avançar, né? Uma pergunta talvez mais subjetiva. O que move o seu coração? Como assim o que move o seu coração? Quais são aquelas coisas que você ama, que você tem um afeto, que você nutre um sentimento mais profundo? Tomás, eu tenho alguma coisa com o sofrimento humano. Eu tenho algo que me toca, que move o meu coração, é ver a felicidade de uma criança. O que toca, move o meu coração, é compreender o sentido da morte. Não sei, você tem uma coisa assim? Me toca muito, Tomás, a maternidade feminina. Me toca muito a causa animal. Não sei. Move o teu coração. O que move o meu coração são as pessoas com câncer que sofrem. O que move o meu coração são os pobres, são as minorias. Sei lá, o que move o teu coração? Não estou fazendo juízo de valor aqui. Preciso que você pense. Para a gente conseguir responder uma pergunta mais profunda ainda, o que você ama? Quais são aquelas coisas, aqueles temas, aquelas histórias, aquelas pessoas, aqueles elementos da vida que tocam no lugar mais profundo teu? Quando eu comecei, lá em 2020, eu me fiz essas perguntas. Eu fui orientado por um profissional, por um psicólogo na época, e ele me fez essas mesmas perguntas. E eu falei, tudo que eu falava era relacionado à ansiedade, a pessoas que têm uma tensão interior relacionada ao futuro, uma insegurança, um medo de tomar decisões, tudo era isso. Eu dizia, eu gosto disso aqui, me move meu coração conversar com essas pessoas, me inspira muito ler autores que entenderam o tema da ansiedade. Claro, aquelas respostas que eram mais pessoais, que não tinham muito a ver, se conservam, né? Gosto ainda de esporte, gosto de cuidar da saúde, gosto da minha família, enfim. Mas relacionada ao nosso trabalho, era essa resposta que eu dava, sempre coisas relacionadas à ansiedade. Deixa eu falar para vocês. Quando eu comecei a ter clareza no trabalho no digital, eu escolhi abordar o tema da ansiedade lá em 2020, agosto, setembro, quando eu comecei de fato um trabalho mais profissional. Eu comecei amador, eu falei para vocês, e comecei a profissionalizar falando de ansiedade. Seguimos. No que você é bom? Tomás, aí é difícil de dizer, né? É difícil falar da gente, é difícil descrever no que eu sou bom, né? Acho que eu não sou bom em nada. Não, parece um pouquinho. A gente está aqui para aprofundar a coisa, para avançar. No que você é bom? Tomás, eu acho que eu sou bom em conversar com as pessoas. Eu acho que eu sou bom em ter muita paciência. Eu sou bom nisso, eu tenho muita paciência. Eu sou bom em me comunicar. Eu sou bom em fazer as pessoas darem risada. Eu sou bom em entender coisas difíceis, problemas complexos. Eu sou bom em geografia, eu sou bom em ciências, eu sou bom em matemática, eu sou bom em fazer resumos, eu sou um cara que faz sínteses rápido e consegue explicar, eu sou bom em dar aula. Se for difícil de você mapear isso, eu recomendo que você pergunte a alguém próximo. No que eu sou bom? Pergunta para pro teu namorado, pergunta para um filho, pergunta para tua mãe, pergunta para um amigo, pergunta para um colega de trabalho, no que você é bom. Como falamos, é muito difícil muitas vezes falarmos bem de nós mesmos, né? Naturalmente vem a percepção do defeito, né? Mas não é disso que a gente quer falar aqui. Defeito a gente fala em outro lugar, né? As nossas misérias, as nossas dificuldades. Aqui, para a gente falar das nossas capacidades, das nossas potencialidades. Isso tem tudo a ver com o nicho. Eu sou bom em conversar, eu sou bom em falar, eu sou bom em fazer síntese, como eu falei, eu sou bom em tecnologia, eu sou bom em entender assuntos complexos, eu sou bom em entender filosofia contemporânea, eu sou bom em psicopatologia, eu sou bom em explicar para as pessoas de modo simples. Mapeie isso, pergunte para alguém, isso é importante para a gente dar os nossos passos aqui. Depois, indo para um universo mais externo, saindo um pouco dessa análise interior, a gente pensar pelo que as pessoas pagariam você, algo que você faria e alguém pagaria. Que tipo de ajuda vale algum valor? Óbvio, vale algum valor. Mas tem algum preço? Alguém pagaria? Poxa, se eu aqui ajudar alguém em crise de ansiedade, eu tenho uma técnica, eu estudei muito disso, eu acho que pagariam para mim. Eu ir para uma escola para orientar crianças com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e autismo. Me pagariam para isso, mesmo que seja R$100, né? Ser meio modesto, né? Pagariam algum valor ali para você falar para um grupo de empresários sobre esgotamento, sobre burnout, pelo que as pessoas pagariam você, certo? Pensado? Agora, por último, o que o mundo precisa? O mundo demanda, por isso que você sabe fazer bem?
O mundo, quer dizer, as pessoas em geral. O mundo demanda por essa sua habilidade, porque deixa eu falar uma coisa. Se você é bom em algo, se você consegue fazer bem uma coisa, se você tem uma habilidade, mas as pessoas não precisam disso, ou melhor, pouquíssimas pessoas precisam disso, pouquíssimas pessoas têm interesse nisso, não faz sentido. Vou dizer para vocês um interesse que eu tinha até pouco tempo atrás, abandonei porque me fazia perder muito tempo. Poucos de vocês sabiam disso, mas eu gosto muito de ornitologia. O que é ornitologia? Talvez vocês não saibam, mas é o estudo dos pássaros. E eu sou psicólogo, e eu era criador de passarinho quando eu era criança. Hoje eu não faria isso, não. Mas eu criava passarinho, eu reproduzia algumas espécies e eu negociava, eu vendia para alguns pet shops, eu vendia calopsita, eu vendia agapornis, eu vendia manon, eu vendia mandarim, eu gostava de ter canarinho da terra, canarinho belga que cantava, canarinho amarelinho, várias espécies diferentes. E até pouco tempo eu gostava de ler sobre. Só que isso eu não ia usar para nada, era um conhecimento vago, né? De nada adianta, vamos lá, você ter os 3 primeiros pontos, que são o que você ama, no que você é bom, pelo que as pessoas pagariam você, se não houver mercado para isso. De nada adianta. Eu gostava muito, por exemplo, também, ainda gosto, de estudar coisas relacionadas à simbologia, a uma coisa meio de ocultismo, hermetismo, astrologia. Tá, gosto de ler, gosto de estudar, mas não tem mercado para isso, vou ficar falando disso, nem sinto vontade, eu gosto de estudar às vezes. O que eu vou fazer com isso? Sou psicólogo, posso utilizar para alguma coisa e tal, mas não é a minha praia de atuação, não uso isso na minha profissão. Leio para ficar mais inteligente, para ter repertório, mas as pessoas não pagariam por isso. Vou oferecer um serviço aqui de, não quero banalizar esse assunto, mas de leitura de mãos. Não faço isso, sei lá o que eu vou fazer com isso. Vou fazer análise astrológica dos meus pacientes? Não quero, não estou disposto, não estou afim, quero trabalhar com outra coisa. Então perceba, me interessa, mas não tem mercado, eu não consigo transformar isso num produto. Consegue entender? Então de nada adianta preencher esses pontos. E se não tem mercado? Porque o nicho que você escolhe, ele precisa ter uma temperatura alta. Precisa também estar em evidência. Não basta só ter em evidência, você precisa ter esse interesse por esse nicho. Precisa ser um nicho em crescimento. Vou dar uma sugestão. Por exemplo, um nicho em crescimento, se alguns de vocês se atraem. É todo esse universo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, transtorno de neurodesenvolvimento, todas essas coisas, esses temas estão em alta, porque cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas, muitos diagnósticos equivocados, muitos diagnósticos feitos de qualquer forma, e é preciso terapeutas, psicólogos bem preparados para atender essas demandas. Vício, por exemplo, uma coisa que está em alta. Vício em apostas, vícios em bets, isso está em alta. Gente que queima o patrimônio de uma família, o seu próprio patrimônio, investindo nisso. Então, é um nicho que está em alta. Mas agora você, poxa, eu não sou bom nisso, nem gosto muito desse assunto, nem amo, nem quero. Não faz sentido você escolher porque está em alta. Mas é importante que também esteja em alta. Ou seja, não adianta só você gostar e aquilo ali não ter relevância nenhuma. Além disso, você vai escolher o nicho. Você já está começando a ter uma clareza aqui. O público do teu nicho, vamos supor aqui, profissionais da saúde com esgotamento mental. O público do teu nicho, vamos supor que esse é o teu nicho, precisa ter uma dor latente, esgotamento mental em profissionais. Qual é a dor latente? Poxa, é não ter tempo para a família, é ficar ansioso, é não conseguir dormir, é não conseguir performar no trabalho, não ter qualidade técnica, não ter qualidade de performance e produtividade, uma dor latente. Então, segundo passo, uma clareza do nicho, ainda incipiente, ainda muito nova, e agora perceber a dor latente desse público, do público desse nicho. Claro que isso aqui é apenas um ensaio inicial, mas a gente vai avançar. A gente precisa refinar esse nicho. Você já fez suas anotações, agora a gente precisa passar um pente fino nisso. Perceber isso na tua circunstância, na tua realidade. Vamos lá. Os nichos que você identificou aí, os temas que você notou, as dores que você descreveu. Se você não fez ainda, dê pause e faça isso. Comece a vislumbrar isso que está surgindo agora. Se você já tem um nicho escolhido, vamos refinar isso mais. Você de fato gosta desse tema que você escolheu? Claro que eu gosto. Vejam, nem sempre.
Nessa minha jornada no digital, eu já comecei a falar de assuntos, por exemplo, relacionamentos. Eu acho um saco ficar falando de relacionamentos. Não, eu acho chato. Eu tenho o meu relacionamento, eu ajudo meus pacientes no relacionamento deles, mas acho chato ficar falando de relacionamento, dando dica de relacionamento. Eu não sou especialista nisso. Tem gente que tem gente que atende terapia de casal, tem gente que atende problemas em casamento, problemas em namoro. Eu comecei a falar disso. Não gostava. Escolhi o nicho, comecei a refinar, achei que eu gostava, tenho um histórico de um relacionamento bem sucedido, bom, gostoso, gosto, sou casado, comecei a namorar com 15 anos, casei com 22, com a Manuela, tá tudo certo, a gente tem um ótimo relacionamento, vou falar disso, mas daí eu percebi que eu não gostava. Então, primeira coisa, depois, mapear se você de fato tem repertório para falar sobre esse tema. E aqui mora talvez a cereja do bolo, né? A decisão importante. Você sabe o que você está falando? A gente vê muito na internet pessoas que falam sobre muitos assuntos e não fazem ideia do que estão falando, simplesmente abre a boca e fala. Para você ser um profissional bem-sucedido, que gera uma boa impressão nas pessoas, que de fato carrega essas coisas que as pessoas percebem em você, você precisa falar daquilo que você sabe. Isso aqui, pessoal, é muito sério. A gente precisa não só ter opiniões, nós somos profissionais da saúde. A gente precisa saber do que a gente está falando. A gente precisa ter conteúdo, repertório técnico, científico muitas vezes, seja um repertório profundo, muito amplo, seja um repertório um pouco mais iniciante, mas saber o que você está falando. Para que quando você for confrontado por um hater que for, por alguém da concorrência, por um cliente que quer saber mais sobre a tua prática, você sabe o que dizer, você tem o argumento para se defender. Sem isso daqui, a gente vai estar sempre tentando se equilibrar em um objeto incerto. A gente vai estar quase caindo, com uma insegurança tremenda. Você tem repertório sobre o que você vai falar? E se você tem repertório, agora o exercício é você escrever tópicos que você domina, que você tem conhecimento sobre, por exemplo, gosto muito, Tomás, de trabalhar transtornos de personalidade em geral. Né? Já atendi border, já atendi, transtorno de personalidade. Fazer uma lista do que você domina, do que você tem de repertório. Eu sei aqui que paciente border tem questões relacionadas a relacionamento, né? Instabilidade emocional, impulsividade, em geral tem problemas com compulsão, em geral tem problemas relacionados à sexualidade, né? A escolha de parceiros com alto risco, enfim. Você vai fazer uma descrição técnica sobre o assunto que você tem. Talvez surja aqui um repertório mais pessoal. Eu escolhi depressão, vou supor, tá? Eu escolhi trabalhar no nicho, vamos lá, estudantes de medicina. Supor, né? Estudante de medicina é o teu nicho. Você escolheu esse nicho, né, que estão passando por um momento depressivo, porque não passam na prova. Isso acontece. E aí você percebe, eu escolhi esse tema porque eu hoje sou terapeuta, né, estudei psicologia e tal, e eu fui uma dessas pessoas que tentou passar em medicina e não conseguiu e me deprimi. Isso é um problema? Não, não é. Você notar que o teu repertório é um repertório pessoal. Se torna um problema se o repertório é apenas pessoal. Se você não busca estudar sobre o tema, se você não busca se formar, se você não busca adquirir agora um repertório técnico, um repertório objetivo, de ferramentas mesmo, sobre aquele tema. Aqui a gente começa já agora a fazer um refinamento mais objetivo. Já percebemos se você de fato gosta dessa área, desse nicho, e se você tem repertório. E não há problema se o repertório for pessoal, mas não pode ser apenas pessoal. Eu quero dar aqui uma recomendação prática para quem ainda não começou a ter clareza, já começar a vislumbrar com mais objetividade o nicho. Pega essa estrutura aqui: nicho, pessoa e situação. Escreva isso: nicho, pessoa e situação. Nicho, vamos trabalhar aqui no conceito de mais amplo de nicho, ou seja, a área de atuação, o tema-chave, tema central. Vamos supor, ansiedade. Vou pegar aqui uma coisa ampla, né? Ansiedade. O que quer dizer pessoa? É o público-alvo. Ansiedade em mulheres, situação pós-parto. Baita nicho, baita nicho. Aqui já definimos um nicho de alguém. Talvez você seja mãe, você seja especialista nesse tema e escolheu. Ansiedade, ou seja, o nicho, o tema amplo, a pessoa é o público-alvo e a situação é a circunstância que o teu paciente se encontra.
E aí você começa já a dar passos a partir daqui, com essa combinação. Vamos trazer outro exemplo? Vamos lá, nicho, doenças raras. Nós temos aí um movimento muito interessante de atenção a pacientes com doenças raras, né? Síndromes raras. Doenças raras. Você tem um familiar com doença rara, você fez uma formação, doença rara, sei lá, síndrome de Guillain-Barré, é uma doença rara. Esses dias eu estava lendo sobre ela. Beleza, é uma síndrome. Mas daí, qual tipo de pessoa? Né? Pô, crianças. Em que tipo de situação? Em situação de vulnerabilidade. Pô, imagina você ser o psicólogo terapeuta de crianças com doenças raras em situação de vulnerabilidade. É um nicho, assim, maravilhoso. Nunca vi ninguém explorar isso. Tirei da cartola aqui um nicho que talvez realize a vida de algum de vocês aí. E aí você pode ser chamado por instituições para trabalhar, prestar consultoria a instituições, enfim. Tá aqui. Entenderam? O conceito amplo, depois a gente afunila. Pessoa e situação. Definição de nicho, amigos. Pega esse conceito aqui. Precisa passar por um processo de afunilamento, ou seja, uma restrição. Você restringe. Entende bem isso? O nicho precisa ser restrito. Tomás, eu vou escolher trabalhar com ansiedade de estudantes de psicologia, mas eu não vou atingir outras pessoas, Tomás. Eu quero também atingir estudantes de direito, eu quero atingir também profissionais da nutrição. Tá errado. Você precisa nichar. Na nossa área, o nicho é importante. Melhor, em todas as áreas o nicho é importante. Você vai trabalhar, vamos pegar um fotógrafo, né? Um filmmaker. Ele precisa escolher se ele vai trabalhar com casamentos, se ele vai trabalhar com aqueles ensaios de bebezinho, não tem aqueles ensaios de nenê? Não sei como é que chama aquilo, newborn, não sei muito bem. Ou vai ser ensaio de 15 anos, aniversário de 15 anos, ou vai ser ensaios de viagens, ou o fotógrafo, o videomaker vai filmar comida. Eu, se fosse fotógrafo, eu só faria foto e vídeo de comida, porque eu acho que eu ganharia comida, eu pediria comida. Eu faria uma foto de um hambúrguer e eu ia querer comer depois, né? Agora a gente estava aqui no estúdio de gravação falando de hambúrgueres, né? Então, pô, deu vontade de comer hambúrguer, apesar de eu estar numa restrição calórica bizarríssima, um cutting, né? Como é que eu vou comer hambúrguer? Eu vou ter que ficar na vontade. Então vamos esquecer o hambúrguer aqui. Eu tiraria foto de hambúrguer. Então é um nicho. Tirar foto de comida, de casamento. O fotógrafo, o terapeuta precisa ter isso aqui também. Não pode querer atingir todas as pessoas. Eu quero atender todo mundo. Senão você não vai atender ninguém. Porque os nossos pacientes demandam por profissionais especialistas. Você precisa ser especialista. Você precisa ter um tema que você fala e fala bem. E o nicho que você escolhe não vai ser o nicho da tua vida. Você vai testar, você vai fazer combinações, você vai testar o conteúdo e vai ver se funciona. Vai chegar no momento que você vai ter feito vários testes e vai perceber, poxa, tô aqui na sexta, sei lá, no 8º mês, produzi conteúdo, tentei, não consegui atrair pacientes e mais, percebi que não é pra mim. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o nicho. Não tem problema. De um modo sutil ali, fazer uma mudança. Eu já vi vários colegas fazerem isso, trabalhavam com relacionamentos e de uma hora para outra começaram a trabalhar com vícios, trabalhavam em contexto profissional ali, avaliação psicológica em contexto profissional, RH, e de uma hora para outra passaram para a clínica para abordar temas relacionados à autoestima. Coisas completamente diferentes, mudaram do nicho. E não há problema fazer isso. Agora, é preciso testar, é preciso perceber ali os resultados, buscar os resultados e perceber se de fato é o melhor caminho. É essa jornada. E óbvio, o teu nicho, ele precisa conectar com uma audiência específica. Para isso, a gente precisa de estratégias. E o primeiro passo para isso, eu diria que o passo fundamental, depois da clareza do nicho, é conhecer os desafios e as dores. Agora, de modo mais preciso ainda, quais são os desafios e as dores desse teu público? Quais são? Vamos lá. Ansiedade de mulheres pós-parto. Poxa, mulheres pós-parto passam por um período ali hormonal bizarro. Tô com isso na cabeça porque a minha esposa, né, tá no período pós-parto. Minha filha, no dia de hoje, está fazendo 30 dias. Vai fazer um mês, a Isabel. A Bebel, ela nasceu e aí, é óbvio, a minha esposa passou por um contexto ali hormonal estranho, né, que afetou os hormônios dela. Eu que lute, né? Mas tá dando tudo certo. É um desafio das mulheres pós-parto. Agora, o que mais? Poxa, alterações ali no corpo que geram uma insegurança. Poxa, ganhei peso, ou emagreci demais depois, ou tô insegura, não consigo olhar no espelho, ou tô comendo muito, agora tô ansiosa. É um desafio.
é um desafio. Às vezes um sentimento de solidão, de abandono, sei lá, estava acostumado com um nenenzinho ali na barriga, agora tá aquela tensão, aquela ansiedade, aquele medo. Percebam, são os desafios, são as dores. E aí você vai começar a produzir conteúdo baseado nessas dores, baseado nessas dificuldades, nesses desafios. Então, para isso, é importante que você primeiro conheça as dores e os desafios da persona, de quem você quer atingir, de quem você quer que seja teu paciente. A partir disso, a gente vai ver, poxa, eu sei ajudar pessoas assim, ou melhor, se eu não sei, eu vou buscar saber. Eu vou buscar uma formação aqui em, sei lá, entender um pouco mais do puerpério feminino, entender um pouco mais dos hormônios, estudar aqui como que funciona a dinâmica hormonal de uma TPM, ou vou entender aqui o que é a TDPM, né, que é um transtorno, né, um transtorno disfórico pré-menstrual, ou seja, aquelas mulheres que têm uma TPM fortíssima, de modo que fica muito deprimida, uma questão hormonal, isso está descrito no DSM, transtorno disfórico pré-menstrual, você vai começar a estudar, você vai começar a buscar repertório, e você vai ver, pô, domino esse tema ou não domino, gosto ou não gosto. Entendo que o nicho é o ponto de partida. Você não vai avançar na profissão, talvez você não avançou ainda, ou está travado, não consegue dar o primeiro passo, porque você acha que você só está pensando no atendimento lá na frente. Você precisa pensar no nicho, e um nicho bem explorado, um nicho bem refinado. Claro que vai surgir dúvida na jornada, vai surgir dúvida, será que é esse aqui mesmo o tema? Por isso a gente precisa refinar. Depois de definido o nicho, a gente precisa, como falei, se conectar com a audiência. Então, um movimento importante é se posicionar dentro desse nicho. O nicho ele precisa estar presente na tua bio do Instagram. Aqui é uma dica prática. Você define o nicho. Pô, beleza, trabalho com ansiedade de mulheres pós-parto. Isso aqui precisa estar escancarado na vitrine da tua loja. O Instagram é isso, você vende produtos, é uma loja, na vitrine do teu mercado. Precisa dizer, fruteira da Dona Sônia, restaurante universal, sei lá, madeireira gaúcha. Precisa estar, inventei os nomes de alguns comércios aqui. Precisa estar lá, terapeuta especialista em ansiedade feminina. Não sei, ajudo, auxilio, oriento, empresários a conquistarem maior performance sem perder a saúde. Um exemplo. Vai estar conectado, vai estar explorado ali, vai estar expressado, melhor dizendo, o teu nicho na tua bio. E aí você vai agora expressando isso cada vez mais no teu perfil. Você vai construir um perfil, você vai fazer posts no teu perfil, você vai contar histórias, você vai mostrar depoimento, vai deixar isso aqui mais claro possível. É dessa forma que a gente vai dar o passo concreto para atrair pessoas para o nosso consultório.